Procuramos, né, em um irmão, procuramos no pastor, né, aleluia, uma solução, mas nós sabemos que nessa hora, quando Deus está provando a nossa fé, quando Deus está querendo forjar o nosso caráter, né, é somente nós e o Senhor, somente nós e Ele mesmo, né, aleluia. Gostaria de ler aqui, irmão, Mateus, no seu capítulo 8, versículo 5 e diante, que diz assim: a cura do servo de um centurião.
Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldado as minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que acompanhavam: em verdade lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Amém? Querido Deus, nós te louvamos, Pai, por esta palavra, Pai. Te louvamos pelos louvores, por cada oportunidade, Senhor, que o Senhor, meu Deus, nos concedeu de podermos expressar a Ti. Que o Senhor possa receber, Senhor, aleluia, como forma de gratidão a Ti, Pai, o nosso louvor, o nosso culto racional, Pai. O Senhor sabe o que cada um de nós enfrentamos neste dia, Senhor, mas nem por isso nós deixamos de vir na Tua casa, te adorar, te agradecer, aleluia. Muito de nós trabalhamos neste dia, estamos cansados, Pai, fisicamente, mentalmente, mas nem por isso nós deixamos de vir na Tua casa, Senhor. Pai, o Senhor conhece, Pai, a intenção do nosso coração nessa noite, Pai. Nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos, Pai, te agradecer. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Fala conosco. Revela, Senhor, a Tua palavra, Pai, nesta noite, aos nossos corações, Senhor, meu Pai, os servos que aqui estão, porque o Senhor sabe a Tua serva que vai ministrar também do Senhor, usa o Senhor sabe, meu Deus e meu Pai, que a Tua igreja necessita ouvir, Pai, para sair daqui fortalecida, Senhor. Aleluia, para sair daqui com a sua mente renovada, com o seu coração transformando de alegria, aleluia, de contentamento, Senhor. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Até aqui, irmãos. Aleluia. Eu, quando li essa palavra, eu fiquei me regozijando, porque, aleluia, esse centurião aqui, né, que já diz que era um soldado que comandava 100, né? Era um chefe, né, que comandava 100 soldados. Irmãos, se a gente for ver aqui, ele era um romano, né? Ele era uma pessoa que não fazia parte da linhagem de Israel. Ele não era judeu, né? E eu fiquei admirado com essa palavra, porque a palavra de Deus vai dizer que o servo dele, ou seja, um dos soldados dele, estava enfermo dentro da sua casa, né? Aí o que eu vejo nessa palavra, que era uma pessoa muito íntima dele, apesar de ser um soldado, né, que fazia parte ali da sua tropa, mas era uma pessoa muito estimada, muito amada por ele, né? Tanto que a palavra revela que ele estava dentro dos seus aposentos, né? E aqui a palavra de Deus vai dizer que esse chefe, esse centurião, ele encontra com Jesus, né? E ao encontrar Jesus, ele pede ajuda pela vida desse servo, né? Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E isso me chama muita atenção, porque
irmão, ele não era filho, não era parente. A Bíblia fala que era um servo, né? Uma pessoa que, vamos dizer assim, que cuidava, né, das suas coisas, né, de casa, né? Aleluia. E aqui vai dizer que ele se compadeceu e foi em busca de ajuda, né? E muitas das vezes, irmãos, né, nós nos encontramos numa situação onde que nós vemos pessoas realmente precisando de ajuda. E o que nós fazemos diante dessa situação, né? Isso é para nós refletirmos. Nós ajudamos aquela pessoa ou deixamos, né, como está, né? Então, né, eu vejo que este homem, né, ele fez como se ele agiu de uma forma que os mandamentos do Senhor ele pede para nós fazermos, né? Que se nós formos olhar, a Bíblia fala que nós temos que amar a Deus em primeiro lugar e amar o nosso próximo como a nós mesmos, entendeu? E eu creio que mesmo ele não entendendo, né, mesmo ele não conhecendo as Santas Escrituras, né, ele fez, né, ali, né, cumpriu um ato ali dos mandamentos do Senhor, né? E aqui nós vamos ver que quando ele se depara com Jesus, né, e ele fala assim, né: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Aleluia. Ele diz, né, ao Senhor Jesus o que, né, realmente estava se passando na vida daquele servo. E Jesus, ele fala que ele iria até a casa do centurião para poder curar, né? Centurião para poder curar o servo dele. Aleluia. E a palavra de Deus vai dizer que o centurião, ele fica numa situação de como se ele tivesse, aleluia, indigno, como ele se sentisse indigno, né, que Cristo entrasse na sua casa, né? E eu vejo assim que como muitas das vezes nós nos sentimos, né, quando nós estávamos no erro, quando nós estávamos no pecado, né, como nós nos sentimos também na mesma posição deste centurião, né? Nós achamos que Jesus não tinha, né, não poderia entrar na nossa casa porque nós estávamos no erro, no pecado, né? Mas a Bíblia nos fala, irmão, que o Senhor, ele veio não para os sãos, o Senhor, ele veio para, né, os pecadores, né? Então aqui foi uma decisão desse centurião de não permitir que Jesus entrasse, mas Jesus, ele iria entrar se ele deixasse, né? Mas o que me chama a atenção é a fé deste centurião, que ele pediu: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas basta uma palavra. Irmão, olha que eu falei para os irmãos que ele não era, vamos dizer assim, crente, né? Ele não era judeu, ele era um romano, entendeu? Então eu vejo que este homem tinha uma fé tamanha que a Bíblia vai relatar aqui, né? Se a gente for ler aqui os últimos versículos, né, que a Bíblia fala que Jesus, ele nunca viu naquela redondeza em todo Israel um homem com tamanha fé como ele, né? Então o que eu deixo hoje para mensagem, né, como reflexão, né, para cada um de nós, né, que nós temos que ter fé, né? E essa fé, irmão, eu vejo que é uma fé ousada, entendeu? É uma fé ousada. É porque muitas das vezes a gente lê e a gente muitas das vezes não reflete na atitude, né, desse personagem. Jesus, ele não foi na casa dele. Ele pediu, ou seja, a fé dele estava dizendo que somente Jesus
ministrando, né, uma palavra, o servo dele iria ser curado dentro da casa. O centurião não trouxe o servo dele para perto de Jesus. O centurião, vamos dizer assim, levou uma mensagem de cura para ele dentro da casa dele. E é muito ousado, irmão. Aleluia, né? Essa passagem, né? Essa atitude dele, né? Porque muitas das vezes, né? Nós muitas das vezes não exercemos essa fé. Nós não exercemos, nós temos, irmãos, esta fé. Só que nós muitas das vezes não colocamos em prática, né? Aleluia, né? Então essa colocação dele, né? Essas palavras, né? Fez com que o Senhor chamasse a atenção do povo ali e dizer, aleluia, em verdade digo, aleluia, que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão. Aleluia. Ou seja, irmãos, aqueles que irão chegar, virão depois de nós, aleluia. Se nós não exercermos a nossa fé, nós vamos ficar para trás. Aleluia. Aqueles que estão chegando estão tendo mais fé do que nós que estamos na casa do Senhor. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui fala que mais os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aleluia, porque eu vejo que muitos irmãos que conheceram a palavra de Deus, hoje não estão mais na presença do Senhor, né? Conhece de capa a capa a palavra, entendeu? Mas não estão mais exercendo a fé, não estão colocando mais em prática. E aqueles que estão chegando, eles vão herdar o reino dos céus. E aqueles, né, aleluia, que já passaram, vamos dizer, né, por essa caminhada nossa, que estão afastados, a Bíblia está relatando que eles irão ficar de fora. Se nós hoje retrocedermos, né, nós sabemos que nós não iremos herdar o reino do Senhor, o reino dos céus. E aqueles que estão chegando, irmão, aleluia, que estão procurando, né, se alimentar, procurando se autocorrigir, né, aleluia, com a palavra de Deus, né, está mais fácil ele herdar o reino dos céus do que nós. Aleluia. Porque muitas das vezes nós não colocamos a nossa fé em prática, né? Nós não somos ousados na presença do Senhor. Aleluia, né? Louvado, tem um louvor que fala, né? Passa lá em casa, Jesus. Mas nesse caso aqui, irmão, Jesus não passou lá na casa dele, não. Fisicamente, não. Mas através, né, da mensagem de cura, né? Aquela pessoa, aquele servo, ele foi curado. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, né? E isso, irmão, me faz refletir que, aleluia, a Bíblia nos fala que o Senhor, Ele nos dera poder, não é? Sobre os enfermos, né? O Senhor, Ele nos dera poder para nós expulsarmos, né, as enfermidades, os espíritos imundos, né? Colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Glória a Deus. Nós temos este, né, este poder. Aleluia. Este poder foi nos dado. Aleluia. Somente nós colocarmos em prática, né? E declararmos, né, profetizarmos, né, na vida das pessoas a cura, a libertação, né? Foi o que Jesus fez. Aleluia. Foi o que um dos servos do centurião, ao levar a mensagem, fez. Aleluia. E a Bíblia fala, né, que naquela mesma hora, né, que foi levada a mensagem até esse centurião, aquele homem, ele foi curado.
Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E nós sabemos, irmãos, que Jesus, Ele ainda cura. O Senhor, Ele ainda liberta. O Senhor, Ele ainda salva. O Senhor, Ele leva para o céu, A obra do Espírito Santo, Ele é contínua, não terminou. Enquanto a igreja de Deus, a igreja do Senhor estiver na terra, o Senhor, Ele vai continuar realizando, os seus milagres. O Senhor vai continuar realizando, a sua cura, sobre as pessoas, e essa cura que o Senhor, Ele faz, irmão, não é somente física. Aleluia. Nós sabemos que essa cura que o Senhor faz é a cura da alma, do espírito, Muitas das vezes nós vemos muitas pessoas enfermas fisicamente, mas é porque o interior está todo enfermo, Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, A pessoa está passando por alguma opressão maligna, algum trauma, E isso tudo faz com que, aleluia, a alma e o espírito, fiquem enfermos, aleluia. Mas nós sabemos, o poder que há, aleluia, no nome de Jesus, aleluia, que nós sabemos que há poder no nome de Jesus, O Senhor, Ele fala que nós temos que, aleluia, repreender as enfermidades no nome dEle, aleluia, no nome dEle, irmão, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, porque o nome dEle está acima de todos os nomes, aleluia, E essa é a mensagem, irmão, pequena, mas eu creio que foi edificante para os nossos corações, porque para mim foi, aleluia, porque isso me faz, aleluia, ter mais coragem, ter mais ousado na presença do Senhor. Glória a Deus. E como os irmãos sabem, eu trabalho ali, no hospital, e eu já contemplei, irmão, muitos milagres ali naquele lugar. O Senhor me fez contemplar pela misericórdia dEle muitos milagres. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E pela misericórdia do Senhor, o Senhor veio usar as minhas mãos, para repreender as enfermidades. Usou as minhas mãos pela misericórdia dEle para tirar uma pessoa que estava entre a vida e a morte na UTI. E o Senhor, Ele nos deixa admirados com a ação dEle, com o trabalhar dEle, porque quando muitos dizem que, aleluia, não tem jeito, que acabou, que, aleluia, quando as pessoas acham que é para a morte, irmão, aleluia, o Senhor, Ele vem e, sabe, faz um reboliço, de tal forma que as pessoas ficam admiradas, É como se a pessoa tivesse, com seus últimos, vamos dizer assim, últimos fôlegos de vida em um dia, e no outro dia ela, começar a se alimentar, a tirar sonda, Nossa, irmãos, é muito gratificante. É muito gratificante ver, a ação do Espírito Santo. E isso Ele quer fazer com cada um de nós, irmãos. Só a gente dar lugar, só a gente, fazer, a vontade dEle. Se Ele tem direcionado você para isso, que você venha fazer, que você venha pedir ao Senhor direção, que Ele vai te direcionar. Amém? Aleluia, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que cada um de nós venhamos exercer a nossa fé, e que nós venhamos ser ousados na presença do Senhor, quando nós não formos orarmos, pedirmos algo a Deus como este centurião pediu, e o Senhor fará de acordo com a nossa fé. Amém? E assim eu quero agradecer a minha vida. Glória a Deus. Vendo essa palavra, vendo o hino que o nosso irmão Diácono Aquiles
louvor e vendo esse hino que vai ser louvado agora, o hino que o Aquiles, já com aquele louvor, ele fala de 4 personagens. Se você olhar dentro do hino, você vai ver 4 personagens: o que cortou a madeira, o que fez o prego, isso, né? 4. O que fez a coroa, o outro me faz lembrar, e o que fez a cruz. 4 personagens. Irmão, eu amo o hino, irmão. Por isso, quando fala em letra, eu observo. Sabe por quê? Porque eu me converti através do hino. Vocês conseguiram pegar esses 4 personagens? Seja sincero, vocês conseguiram pegar esses 4 personagens? Mas eu peguei esses 4 personagens. Tá vendo? E um desses personagens pode ser eu e pode ser você. Pode vir, José. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Vamos se pôr sobre nossos pés, amém? Glória a Deus. É como a pastora disse, né, irmãos? A nossa fé ela tem que ser contínua. Eu já tenho recebido tanta coisa da mão de Deus nos momentos que eu acho que já não tem mais jeito, que às vezes a gente mesmo não pronuncia que não tem mais jeito, vou deixar para lá. E aí, naquele momento, Deus coloca uma força tão grande dentro da gente e a nossa fé aparece ali, a gente clama a Deus com tanta força que a gente recebe imediato. Mas passou aquilo ali, parece que a nossa fé dá aquela fugidinha e a gente começa a voltar a buscar e parece que essa fé não retorna mais. Mas é que nós devemos buscar cada dia em oração, né, em jejum, porque o jejum faz parte da nossa fé, né? A nossa fé vem a crescer através do nosso jejum e da nossa oração. Para não perder muito tempo, vamos estar adorando o Senhor. Aleluia, Jesus. O Senhor vai estar falando novamente nos nossos corações. No fundo de uma cela fria estava eu e a solidão. A alegria tinha ido embora, eu esperava a hora da execução. O pranto molhando meu rosto e eu revendo os meus pecados. Me vi no beco sem saída, pois durante a vida eu fiz tudo errado. Eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado, tirou as correntes e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em seu lugar. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade. Eu era a mentira e ele era a verdade. Eu estava em plena guerra, ele trouxe-me a paz. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás.
livrou da morte, é seu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em seu lugar. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade. Eu era a mentira e ele era a verdade. Eu estava em plena guerra, ele trouxe minha paz. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. Ele ainda é Jesus Cristo e eu era Barrabás. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Veja bem, o hino que o Aquiles louvou tinha 4 personagens. E agora eu incluo mais um personagem, que é esse aqui. E esse personagem, ele simboliza muito eu e você. Os 4 personagens que ele louvou, no louvor dele, o que fez, né, cortou madeira, o que fez a cruz, o que fez os pregos, e o que fez a coroa. E esse é o 5º personagem, Barrabás. Aleluia. Irmão, e não é uma pregação. Quando você sabe, e não é uma pregação. O hino, quando tem letra, ele é uma pregação. Aleluia. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus e soberano Pai, estamos chegando mais quarta-feira. Essa quarta-feira de renovo, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque outrora eu era um desses personagens, Senhor. Ou talvez esses 5 personagens, Pai, eu me incluo nele, e eu sei que a tua igreja inclui nele também, Senhor. Mas o Senhor, Pai, como último personagem, Senhor, Barrabás, da qual ele estava para morrer, aquela cruz da qual o Senhor Jesus foi crucificado, não era dele, era de Barrabás. E Barrabás representa a mim e essa igreja que aqui está nessa noite. Mas ali, Senhor, foi como o hino que o teu filho cantou, foi um soldado, e ali tirou as correntes. Esse soldado também tem uma representação. Ele pode representar o Espírito Santo, que as correntes das nossas vidas, a corrente da qual Satanás nos aprisionava, e agora ele encontra com Jesus, o libertador, e o libertador fala para Barrabás, como falou para mim, através de um hino: eu te liberto, você está livre. E essa igreja aqui está livre para te adorar, para bendizer o seu santo nome. Abençoa a cada família aqui representada. Eu lhe peço um renovo tal para cada um, Senhor. Abençoa, abençoa, Pai. Eu abençoo a cada família, a cada irmão, de uma maneira toda especial, no teu nome, Pai. Porque a tua palavra que foi pregoada, ela tem poder. A tua palavra é o Senhor. E o Senhor falou para aquele centurião: ah, Senhor, meu Deus, e essa mesma palavra, eu, Senhor, no teu nome, visita agora o lar do Josane,
Visita o lar da missionária Marisete. Visita o lar do diácono Aquiles. Visita o lar ali da cooperadora Eudinéia. Visita o lar ali, Senhor, do cooperador Leone. Visita o lar ali do irmão Alex. Visita o meu lar também, Senhor. Visita o lar daqueles que não estão aqui nessa noite. Visita, Pai, visita. Visita agora, Espírito Santo, com a unção da cura, com a unção da libertação, da salvação. Visita agora, Senhor. Assim como aquele servo ali estava enfermo, meu Deus, fisicamente, Pai, era fisicamente, aleluia, Pai, mas muitos dos nossos precisam ser curado espiritualmente, Pai. Visita nesta noite, Pai. Visita, Senhor. Visita agora, Senhor. Espírito Santo, cura agora essa enfermidade espiritual na vida desse esposo, na vida deste filho, na vida deste irmão. Visita agora, Espírito Santo. Eu te peço, cura nessa noite, para a glória do teu nome, Pai. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Erga as suas mãos. Isso aqui, ó, é o ato da vitória. Aleluia. Você sabia que isso aqui é um ato da vitória? Aleluias. Que o amor do Pai, que o amor do Filho e as doce consolação do Santo Espírito de Deus que esteja sobre cada um de nós, que todos possam dizer amém. E assim está terminado em nome de Jesus.